Hoje vamos estudar as bênçãos e as maldições. Nas bênçãos e maldição, continuo falando sobre a lei. O povo ficou 494 anos, né, na escravidão. 490 anos de escravidão. Não sei se eu falei errado. Por isso eu estou repetindo de novo. Então, aqui, os mandamentos estão em Êxodo 20 e aqui também ele repetiu novamente. Aí, ó, lembra-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, né, seu Deus, os tirou de lá com a mão poderosa e o braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você o guardasse o dia de sábado. O sábado salva? Não. Mas foi escrito. Quem escreveu os 10 mandamentos? Eu vou falando aqui. Olha, quem foi que escreveu? O próprio Deus. Então o Senhor escreveu na tábuas, segundo a primeira escrita. Por quê? A primeira, ele voltou, Moisés, eles estavam adorando o bezerro de ouro e ele quebrou. E por isso que tem a segunda escrita, porque aí ele voltou lá e Deus escreveu e ele trouxe outra vez. Não. Então o Senhor escreveu nas tábuas a primeira escrita e os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação no monte, no meio do fogo. Então, igual eu já falei, a primeira escrita ele escreveu, né? E eles tinham quebrado porque ele chegou lá, eles estavam adorando bezerro de ouro. E saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, a tendência deles o tempo todo era as idolatrias. Deus tinha tirado eles com seu braço forte de poder, mas eles continuavam da mesma forma com o desejo de ser escravo. E aí Deus colocou diante deles a bênção e a maldição. Então isso aqui não foi só era para todos, aqui, ó. Nas últimas orientações de Moisés, incluía as instruções para oferecer um culto especial nos Monte Ebal, de Gerizim, e aí esses outros nomes, aí, ó. O reconhecimento da lei de Deus, assim, em obediência os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que viviam no meio deles. Então era para todos. A lei foi dada para quem? Foi só para um? Não, para todos nós. E se nós vivemos e obedecemos a lei do Senhor, vamos ser o quê? Feliz. Ele coloca diante de mim, de você, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida. E a vida está em quem? Em Jesus. Mas precisamos o quê? Obedecer. Se não queremos obedecer, não tem como ir para o céu. E naquela época, Deus falava com eles, era através do quê? De uma nuvem, né? Igual eu já falei, durante o dia era uma nuvem, durante a noite era outra nuvem. Uma era tampando o sol, né, ao dia, e durante a noite um fogo que era para iluminar os caminhos. Era plano de Deus que eles vagassem 40 anos no deserto? Jamais. Mas o que custou esse tempo todo? A incredulidade, a dureza do coração. Então, volto lá novamente, Isaías 1, verso 3. Não é rituais que vai nos levar ao céu, é obediência, o assim diz o Senhor. Se Deus disse, é para fazer o que Deus diz, não é o que eu quero, porque o que eu quero e você quer é pecado. Então, aí, ele deu novamente as instruções para quem? Para Josué, que Moisés morreu e quem continuou conduzindo o povo para Canaã? Josué. Então, a lei do Senhor, muitos vão dizer, não, mas a lei do Senhor foi quebrada. Foi quebrada, mas, igual já terminei de ler aqui, ó, em Deuteronômio, tá aí,
capítulo 10, verso 4, ele escreveu segunda vez, né, e entregou para ele, a lei ia salvar? Não, não salva, quem salva é Jesus, mas a lei, vamos ser julgada por ela. E continuo falando, a lei é o caráter de Deus, ele morreu, entregou tudo que ele tinha de mais melhor. Era quem? Seu filho, Jesus. Para que possamos o quê? Ter a vida eterna. E a vida eterna está em Jesus. Se não obedecemos, hoje ele é o nosso intercessor e mediador e advogado. Mas quando ele voltar, não vai ser isso. Ele vai ser o quê? O juiz, e vai dar a sentença. Então, quanto que ele é o nosso intercessor e nosso advogado, que possamos pedir perdão e mudar de atitude, porque Cristo vai vir e para levar os seus, mas não vai levar de qualquer jeito, até porque nós não vamos ter prazer, se não aprender, o céu começa aqui, quando precisa. Dependemos de Jesus e obedecemos. O Josué leu as bênçãos que seria recebida por meio da obediência à lei de Deus. Todas as tribos, e aí foi falando tribo, esses nomes. E aí, então, você vai dizer, não, então era para aquela época. Não, a lei de Deus é eterna. Por isso que Jesus morreu, para restaurar não só o pecador, mas restaurar cada um que tem de continuar ouvindo. Assim diz o Senhor, a lei não mudou. E teve batalha no céu por causa disso, que a lei, ele disse que ia ajudar. Era impossível de se guardar. E aí, por isso, houve batalha. Miguel, que era Jesus, e o dragão. E o dragão foi expulso para aqui, o único mundo que pecou, o nosso. Então, a lei foi dada para todos, para que possamos aprender de Deus. E aí eu coloquei aqui novamente, olha, Hebreus 10, 26, que o sacrifício, quando eu sei o certo e não obedeço, ando pecando voluntariamente, não há sacrifício. Sacrifício de quem? De Cristo. Morreu, mas não aceita, então foi em vão. E aí, Hebreus 5, 9, é a obediência. Jesus é o autor da salvação. Mas para isso eu tenho de quê? Obedecer. Se eu quero viver segundo os meus deleitos da minha carne, é só pecar. Foi gerada no pecado minha mãe me concebeu, não tenho nada de bom. Só vou fazer o que é ruim. Você também não é diferente. Todos nós precisamos de Jesus para que possamos viver uma vida feliz. Felicidade não é andar sorrindo feito Judas e fazendo maldade, não. Felicidade é obedecer o assim, diz o Senhor. Cada capítulo e cada verso da Bíblia é uma mensagem de Deus para nós. Se estudamos e obedecida, ela guiará o povo de Deus, assim como o povo de Israel foi guiado pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite. Já falei até isso para vocês, mas voltei a ler aqui. Então, devemos estudar a Bíblia e obedecer. Estudar só para ter teoria não adianta. Tem que ter teoria e prática. Eu ler, ouvir, guardar. Se não guardamos, não vai adiantar nada. Então, essa mensagem é para mim e para você. O mandamento salva? Não, quem salva é Jesus. Mas precisamos guardar para que possamos ser salvos. Porque vamos ser julgados pela lei. Jesus é a graça. Mas talvez é por isso que ninguém dá importância. Porque o sacrifício que eu merecia e você merecia caiu sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados pela morte dele, que ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Mas se não obedecemos, não vamos para o céu. E se queremos ir para o céu, precisamos ouvir o assim, diz o Senhor. Essa mensagem é para mim e para você, e um feliz sábado, que hoje é o sábado que Deus abençoou e santificou. É um sinal entre nós e Deus. E que nós possamos ouvir a voz de Deus e obedecer pelo seu infinito amor. Amém.